Graça e paz, amados irmãos, estamos juntos para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia que como igreja tiramos para ter um momento especial de oração, e eu quero trazer para todos nós uma reflexão a partir do texto de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Mas eu leio primeiramente os versos 1 e 2, onde nos diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quero pensar neste texto, ou a partir deste texto, sobre a temática como agir em tempos de crise, como orar em tempos de crise. Nós estamos vivendo uma grande crise, uma crise mundial, por causa dessa pandemia, a crise que não apenas nos afeta na saúde física, mas afeta-nos também emocionalmente, afeta-nos financeiramente, pode afetar relacionamentos e também corremos o risco de nos afetar espiritualmente e a própria obra do Senhor ser afetada. Por isso, precisamos olhar para a palavra do Senhor e ver o que pessoas fizeram, o que eles ouviram da parte do Senhor, como eles foram orientados a agir em tempo de crise. Nesse tempo, era um tempo de crise. O grande líder Moisés, servo de Deus, estava morto. Ele que estava conduzindo o povo de Israel para entrar na terra prometida. Mas Deus fala com Josué de que era tempo de continuar, que não podiam parar, que não podiam desistir. Portanto, a primeira lição que aprendemos é que em tempos de crise precisamos lembrar que Deus está no controle e os seus projetos continuam. O projeto para o povo de Israel continuava. Assim, também o projeto de Deus para a sua igreja neste tempo, também o projeto de Deus para a sua família, para a sua vida, continua. A obra do Senhor continua. Deus quer continuar agindo em nós e através de nós neste tempo. Mas também precisamos lembrar que em tempos de crise, esse texto nos mostra que é preciso agir esperando nos milagres do Senhor. É preciso agir esperando na intervenção do Senhor. E o texto nos mostra aqui no versículo 2 que Deus fala a Josué: passa agora o Jordão, tu e este povo. Deus dá ordem que deveriam continuar, que deviam entrar na terra prometida, mas ele não diz como faria, de que maneira eles deveriam agir, como que seriam esses procedimentos para a entrada. Mas na continuação do texto, e os irmãos que são leitores da Bíblia sabem que no desenrolar da história, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando como agir. E quando chegamos no capítulo 3, versículo 5, Deus diz: santifiquem-se, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esta era a ordem que Josué deveria dar ao povo, e os líderes passaram pelo arraial dizendo: santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Também a nossa vida precisa continuar depositada nas mãos do Senhor. Precisamos viver em santidade, em retidão, dependendo do Senhor, sabendo que o Senhor fará maravilhas. Mas nós precisamos agir olhando para Ele, esperando dele, com uma vida santificada, com a vida consagrada ao Senhor, em total dependência e confiança no Senhor. E quando continuamos o texto e chegamos no verso 6, aliás, dos versos 6 a 9, eu gostaria de ler. O texto diz: se
forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aí no versículo 9 diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É preciso, em tempos de crise, encher o coração, a alma de ânimo e coragem que vem da parte do Senhor. Interessante que nós temos vários versículos aqui nesse texto, Deus falando com Josué que era preciso ser forte, que era preciso ter coragem, que não deveria permitir que o medo o derrotasse. O medo precisava ser lançado fora. Em tempos de crise, nós precisamos de coragem. Não podemos permitir que o medo nos tire as forças, o ânimo ou a alegria de viver. O medo não pode nos tirar o desejo de servir a Deus, de ser bênção nas mãos do Senhor, porque com medo, sem ânimo, as pessoas não podem continuar. A obra de Deus não pode continuar. Nós não temos forças para continuar. Por isso, precisamos nos firmar no Senhor. E esse ânimo, essa força, essa coragem, da qual o texto fala, que Deus fala com Josué, ela tem a sua base na promessa de Deus. Deus disse que ele faria o que havia prometido. Essa coragem, esse ânimo, ele advém da prática da palavra do Senhor, ou seja, da vontade de Deus. Josué não deveria deixar de praticar nada daquilo que estava na palavra do Senhor. Essa coragem, esse ânimo, por fim, vem da consciência de que Deus está conosco. No versículo 9, o texto diz: teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, Deus está conosco. Deus promete em sua palavra a vitória, a bênção em nossa vida. E quando andamos na sua presença e fazemos o que Ele nos manda, nós nos renovamos em nosso ânimo, em nossa alegria. Portanto, estamos vivendo em tempo de crise, mas não é o fim. Não é o fim. Precisamos lembrar que Deus está no controle e os seus projetos continuam. Estamos vivendo em tempos de crise, mas precisamos continuar ativos, agindo, esperando nos milagres do Senhor. Precisamos renovar o ânimo e a alegria na presença do Senhor. Oremos, portanto, para que Deus faça isso em nossas vidas. Pai eterno, muito obrigado por esta palavra que é tão rica e que nos lembra de como precisamos agir, que o povo de Deus viveu uma grande crise naquele momento, mas o Senhor estava com eles, o Senhor os direcionou e a vitória, a bênção veio do Senhor. Pai, que também em nossa vida, em nossa família, na vida da igreja, do povo do Senhor, nós possamos experimentar também este renovo do ânimo, da força, da coragem, da alegria que vem do Senhor, a esperança pelos milagres do Senhor, na intervenção do Senhor, porque lembramos que o Senhor está sentado no trono e que o Senhor está conosco em todos os momentos. Pai, encontre cada irmão, cada irmã, que nos lares todos sejam abençoados pelo Senhor e que todo medo, toda angústia, todo desânimo seja lançado fora e que a coragem que vem do Senhor, a alegria, a fé e a esperança sejam renovados. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.